A paz de Cristo, meus queridos, amados irmãos, satisfação de poder estar aqui nessa manhã, com a permissão de Deus, deixar uma palavra para o seu coração, para a sua meditação, para alimentar o seu espírito, a sua alma. Eu quero meditar nessa oportunidade no texto de 2 Pedro, capítulo de número 3, o versículo de número 18. Se você tiver a oportunidade, pegue a sua Bíblia. Se você não tiver, eu gostaria que você fizesse uma anotação desse texto para que posteriormente você possa estar verificando esse texto. Segunda de Pedro, capítulo de número 3, o versículo de número 18, ele diz assim: Então crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada glória, assim agora como nos dias da eternidade. Amém. Queridos, eu quero nessa oportunidade ser bem direto nesta minha palavra pastoral, nesse devocional pastoral, pois nós estamos vivendo em dias de crises, em dias de aflições e dificuldades, aonde a morte para alguns é muito eminente. E me chama muito a atenção porque nós gostamos de citar muito alguns versículos, mas alguns versículos eles são muito bonitos de ser citado, mas ele é muito difícil de ser vividos. Ora, quem nunca disse com a boca cheia: esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim. Mas nós sabemos que esperar, e ainda mais com paciência, não é nada fácil. Devemos fazer, mas não é nada fácil. Da mesma forma, nós usamos muito as palavras do apóstolo Paulo, como, por exemplo, quando ele diz: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Porém, o que me chama a atenção é que o apóstolo Paulo ele vai dizer isso e quando chega o momento da sua morte, nós vamos ver em Timóteo capítulo 4, que ele vai dizer: olha, já estou próximo da minha partida, já estou sendo levado por aspersão de sacrifício, mas eu combati um bom combate, eu acabei a carreira e o importante é que eu guardei a fé. Então o apóstolo Paulo, quando chega o momento da sua partida, ele continua crendo, acreditando e vivendo aquilo que ele havia dito anteriormente, que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porém, nós muitas vezes usamos essas palavras do apóstolo Paulo e dizemos: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro, mas no primeiro dorzinha na unha a gente já fica desesperado. Ora, porque corremos o risco de morrer. Da mesma forma, quando chega essa crise que nós estamos vivendo hoje, onde os noticiários dizem que muitas pessoas irão morrer, que não vai ter lugares para sepultar tanta gente que vai morrer e essa coisa toda. E eu vejo muitas pessoas entrando em desespero. E eu vejo essas mesmas pessoas que diziam que o viver para eles era Cristo e o morrer é lucro, e agora que surge uma possibilidade de morte, essas pessoas começam a retroceder e começam a voltar atrás. E aí eu começo a pensar o porquê disso. E o que me vem à cabeça é uma coisa só: é que essas pessoas, elas não conhecem nem de longe o que é a eternidade. Essas pessoas ainda não garantiram o seu passaporte para a eternidade com Deus, porque todos nós sabemos que a eternidade é um fato. Todos nós iremos passar para a eternidade após a morte.
A diferença é que alguns irão passar para a eternidade com Deus e outros a eternidade sem Deus, mas todos nós iremos adentrar a eternidade. Então, a minha pergunta é: onde você passará a eternidade? O apóstolo Paulo, ele pôde dizer que o viver para ele era Cristo e o morrer era lucro, porque ele tinha certeza da onde ele iria passar a sua eternidade. Observe uma coisa. A pergunta que nos vem à cabeça é: o que é eternidade? Eu me lembro de um certo menino que perguntou para o seu pai, brincando ali na areia da praia, e ele pergunta: pai, o que é eternidade? E o pai vai responder para ele o seguinte: ele diz, olha, meu filho, quando você terminar de esvaziar todo o oceano com seu balde, então terá passado um pouquinho da eternidade. Ou seja, o assunto eternidade, ele seria um daqueles que o mais sábio dos homens pode apenas arranhá-lo. Nós não temos olhos para poder ver completamente, nem sequer para compreendê-lo. Mas mesmo assim, queridos, nós não devemos deixar de considerar este fato tão certo e eminente que é a eternidade. Haverá um dia em que as estrelas cairão do firmamento, o sol não dará mais a sua claridade, a lua se converter-se-á em sangue. Haverá um dia em que os céus se precipitarão sobre toda essa que nós, tudo isso que nós conhecemos. Eu quero chamar sua atenção sobre este assunto. Mas este assunto, ele não pode ser considerado sem nós termos as escrituras, sem nós termos a palavra de Deus do nosso lado. E aí nós vamos compreender o que ela nos diz. A primeira coisa que eu quero chamar sua atenção é que nós vivemos num mundo onde todas as coisas elas são temporais e ela está morrendo. Me perdoe a expressão que eu vou usar aqui, mas é a melhor expressão para ser usado para você entender o que eu quero dizer para você. A expressão é essa, que o homem, ele precisa ser muito cego para não perceber isso. O homem precisa ser muito cego para não perceber que as coisas são temporais e estão morrendo. Todas as coisas ao nosso redor, queridos, estão morrendo. Todas as coisas ao nosso redor estão caminhando para o seu fim. Não pense que a matéria é, é, ela é eterna, porque a matéria não é eterna. Tudo que é criado está sujeito à morte. Tudo sobre nós está morrendo, exceto a minha alma e a sua alma. Nós estamos nos portais para entrar à eternidade. Nossa vida, ela é considerada como um sopro, uma flor que logo irá se murchar e secar. Mas uma outra coisa que eu gostaria de chamar sua atenção é que a beleza, ela também é temporal. Você já observou que Sara, ela era uma mulher bonita e desejada mesmo aos 60 anos de idade, quando estava ali na corte do Egito. Mesmo assim, vai chegar um dia em que Abraão, seu marido, precisou comprar um campo para sepultar essa mulher. Basta você dar uma olhadinha em Gênesis 23:4.
Mas uma outra coisa que eu quero mostrar para você é que a força do seu corpo, do meu corpo, também é temporal. Davi, ele foi um pastor de ovelhas guerreiro, forte. Ele matou um leão, ele matou um urso, ele vence um gigante. Ele faz tombar diante de si todos os valentes exércitos dos inimigos. Mas um dia ele ficou velho e precisou ser cuidado no leito da morte como uma criança. Um dia foi salvo por Abisai, lá em 2 Samuel capítulo 21. Mas observe que a sabedoria e o poder do cérebro, eles também são temporais. O que podemos dizer de Salomão? Era um prodígio, conhecimento, sabedoria. Ele dominava todos os conhecimentos da sua época, mas no fim dos seus dias ele tornou-se tolo. Ele permitiu que suas mulheres se inclinasse o seu coração para outros deuses. Depois você dá uma olhada em 1 Reis capítulo 11. Eu sei que por mais humilhantes e dolorosas que sejam essas verdades que eu estou dizendo para vocês neste momento, mas nós precisamos considerar isso. A casa onde você vive, o lar que amamos, as riquezas que acumulamos, a profissão que abraçamos, os planos que formulamos, as relações que mantemos, são somente por um breve tempo. Tudo que nós vemos é temporal. E aí eu venho dizer para você, cuidado com o que você está fazendo. Pare de considerar as coisas sem incluir a luz da eternidade. E isso precisa ser feito antes que seja tarde demais. As coisas com que você lida agora são todas temporais. O prazer, os investimentos, a recreação, o lucro, os cuidados terrenos que nós observamos, toda sua atenção que domina aí a sua mente, assalta a sua alma. As preocupações são coisas passageiras que em breve vão deixar de existir. Pelo amor de Deus, não ponha seu coração nelas. Não se agarre a essas coisas tão intensamente. Pare de fazer dessas coisas um ídolo. Nem você querendo, você não pode conservá-las para sempre, nem muito menos levar consigo quando partir deste mundo. Não se esqueça que você entrou nu e nu sairá deste mundo. Você não pode levar seu dinheiro, sua casa, seu carro, suas joias. Não há caminhão de mudança em funeral. Eu me lembro que eu ouvi uma certa feita que à beira da morte, Alexandre convocou seus generais e relatou seus 3 últimos desejos. E os 3 últimos desejos que ele fizera foi que fosse espalhado no caminho até o seu túmulo seus tesouros conquistados, prata, ouro, pedra preciosa e tudo mais. O segundo pedido é que o seu caixão fosse transportado pelas mãos dos médicos da época. E o terceiro pedido que suas 2 mãos fossem deixadas balançando no ar, fora do caixão à vista de todos. Então um dos seus generais, admirado com essa situação, com esse pedido tão estranho, ele perguntou a Alexandre quais as razões. E Alexandre, ele não hesitou em responder. E ele disse: olha, eu quero que os mais eminentes médicos carreguem meu caixão para mostrar que eles não têm poder de curar perante a morte. Eu quero que o chão seja coberto pelos meus tesouros,
para que as pessoas possam ver os bens materiais aqui conquistados, aqui mesmo eles permanecem. Eu quero que minhas mãos fiquem balançando ao vento, para que as pessoas possam ver que de mão vazia eu vim e de mão vazias eu vou partir. Eu me lembro de um certo homem muito rico que morreu. E no dia do seu enterro, um homem muito curioso se aproximou do seu mordomo e perguntou: o que foi que ele deixou? Ao que o mordomo respondeu imediatamente: ele deixou tudo, ele não levou nada. Queridos, eu quero chamar sua atenção neste momento para que você busque em primeiro lugar o reino de Deus. Busque as coisas lá do alto, pois o mundo e os seus desejos passam e passam muito rápido. Mas esse mesmo desejo, ele deve alegrar a sua alma. Por quê? Porque do mesmo jeito que tudo isso que eu falei para você são passageiros, eu posso agora dizer para você que as suas tribulações, angústias, também são temporais. Em breve, muito em breve, elas irão terminar. E mesmo agora, elas trabalham para o bem daqueles que amam a Deus. A nossa leve e momentânea tribulação, ela produz para nós eterno peso de glória. Então, queridos, nós precisamos receber as lutas, as dificuldades, as aflições pacientemente. Suporte-as confiadamente no Senhor. Olha para cima. A sua redenção, ela se aproxima. Em breve, o Senhor Deus Todo-Poderoso enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Em breve, a dor não mais existirá. Há um descanso para o povo de Deus, há um bálsamo em Gileade. Em breve a cruz será trocada pela coroa e você irá se assentar com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus. Observe, queridos, que nós estamos todos nos movendo para um mundo onde tudo é eterno. As coisas que nós não vemos, que estão além da sepultura, essas coisas são eternas. Tanto a bem-aventurança dos salvos quanto a condenação dos ímpios são eternas. Na eternidade, não haverá mudança de status. Na eternidade não haverá fim, na eternidade não haverá mudança. O que está além da sepultura é eterno. Quando a última trombeta tocar e os mortos se levantarem da sepultura, todos enfrentarão, inevitavelmente, querendo ou não, a eternidade. A diferença apenas é, como eu já disse, para alguns será a eternidade com Cristo e outros a eternidade sem Cristo. Eu quero aqui mostrar para vocês que o contraste entre o agora e o eterno, entre este mundo e o próximo, é tão grande que a mente mais brilhante ela não pode entender. Por isso que, como nós vivemos aqui no mundo, ele vai trazer consequências no próximo. Portanto, você precisa considerar as coisas que você não vê. Talvez eu esteja falando para pessoas que nunca parou para pensar no mundo vindouro, nunca parou para pensar na eternidade, nunca parou para pensar nessas coisas, pois eles pensam que morreu, acabou. Eu quero te dizer, você precisa reconsiderar isso.
Nós precisamos fixar na verdade de que a futura felicidade daqueles que são salvos, ela também é eterna. Porque essa felicidade é como uma festa de casamento que nunca vai acabar. É uma festa que jamais ficará velha, jamais vai murchar, jamais vai morrer, porque Deus enche-nos com a sua alegria, pois na presença de Deus há plenitude de alegria, como diz lá em Salmo 16. Quando eu e você chegarmos ao paraíso, de lá jamais sairemos, de lá jamais seremos expulsos. A nossa herança será incorruptível, cheia de glória. Nós iremos receber a coroa de vitória. Então a nossa luta terá terminado, a dor, o luto, as lágrimas jamais existirão, jamais sentiremos fome ou sede, jamais teremos cansaço ou seremos assolados pela doença. Queridos, lá não haverá mais despedidas, nem muito menos relacionamentos quebrados. Nós faremos parte da gloriosa família, onde jamais haverá contenda, jamais haverá qualquer maldição. Estaremos na casa do Pai, no paraíso no céu, ao lar que Jesus foi nos preparar, como diz em João 14. Não haverá noite. Lá conheceremos como somos e nós o conheceremos e também seremos conhecidos. Lá nós estaremos para sempre com o Senhor. Agora você começa a entender, e não é de se surpreender que Paulo tenha dito: consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 18. Então nós precisamos fixar em nossa mente que a futura miséria do perdido é igualmente eterna. Essa é uma terrível verdade que está claramente expressa nas Escrituras. Por isso, nós não podemos omitir. Se a bem-aventurança do salvo é eterno, também o é a condenação dos ímpios. Ninguém falou tanto da plenitude eterna como Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu lar. Que Deus abençoe a sua família. E que verdadeiramente você possa entender e considerar a sua vida mediante a eternidade. Que Deus abençoe em nome de Jesus.